Olá, eu me chamo Andréa Alice e o nosso curso é sobre elaboração de projetos acadêmicos. Esse curso tem como objetivo geral proporcionar subsídios e orientação para a fase inicial de uma proposta de pesquisa acadêmica. Tem também como objetivos específicos apresentar subsídios teóricos e metodológicos para a elaboração desse projeto e planejar e elaborar um esboço de um projeto de pesquisa. Especificamente nessa videoaula, nós vamos trabalhar o direcionamento e a construção de um projeto de pesquisa acadêmico. Um projeto acadêmico, ele pode resultar em trabalhos acadêmicos, né? Um TCC, um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, uma dissertação, uma tese. Então, um projeto de pesquisa acadêmico, ele pode ser elaborado no início de um processo seletivo, no caso, no início de um processo seletivo para uma pós-graduação estrito sensu ou profissionalizante, para um mestrado profissional ou para um mestrado acadêmico, para um doutorado profissional ou para um doutorado acadêmico, e ele também pode ser elaborado para a finalização de um curso, seja um curso de graduação, seja um curso de pós-graduação. Então, quando eu falo de trabalho de conclusão de curso e monografia, esse projeto acadêmico ele pode ser formalizado, né? Pode ser elaborado no início dessas seleções ou na finalização de um curso, né? Então, ele também ainda pode ser elaborado como exigência de uma titulação, das quais eu já citei, ou como exigência de uma bolsa de iniciação científica, de uma bolsa de estágio. Então, o projeto acadêmico, ele é fruto de uma pesquisa, ou ele vai gerar esse fruto, que é uma pesquisa acadêmica. Como indicativo dessa videoaula, apontar o direcionamento da construção de um esboço de um projeto de pesquisa acadêmico, nós precisamos saber como elaborar um projeto acadêmico. Para elaborar um projeto acadêmico, eu preciso ter em mente o conceito desse projeto. O projeto ele é um documento em que são traçados objetivos e metas a serem cumpridos para a realização de uma pesquisa. Então, ele vai orientar, direcionar, indicar os caminhos da minha pesquisa. Ele é elaborado a partir de ideias propostas por um aluno, geralmente um aluno pesquisador, e um colaborador orientador, que vai ter um nível a mais, né? Uma titulação a mais desse aluno, um nível de titulação a mais desse aluno. Se o aluno pesquisador for graduando, o orientador tem que já ter o título de graduado. Se o aluno pesquisador está se colocando para um mestrado, o seu orientador já deve ser mestre. E se o aluno pesquisador está se colocando para uma bolsa de doutorado, o seu orientador já precisa ser doutor, ter o título de doutor. Então, esses são os requisitos, né? E eu poderia dizer assim, um conceito de um projeto acadêmico. Esse projeto é um documento, e nesse documento são traçados objetivos e metas a serem cumpridos e eles são formalizados e escritos por um aluno pesquisador com a ajuda de um professor orientador. Então, após me apresentar, falar um pouco do conteúdo do curso, apresentar o conteúdo na nossa videoaula e o conceito do que seria esse projeto de pesquisa, esse projeto ele tem também algumas características. A principal característica dele é ser construído com rigor científico e metodológico. Se eu estou falando de um projeto acadêmico, eu estou seguindo as regras, entre aspas, da academia. E a academia ela exige um certo rigor científico e metodológico do aluno, com base em algumas leituras existentes. E vocês podem ter acesso a essas leituras através da bibliografia básica e a bibliografia complementar que eu deixei disponível. O ideal é que esse projeto acadêmico ele seja direcionado pelo próprio edital que o aluno está se submetendo. Por exemplo, eu vou me submeter a um processo seletivo de mestrado ou de doutorado. Então, eu vou atrás do último edital que está em vigor ou que vai ser lançado ou que foi lançado e vou me submeter a essas regras que eles estabelecem. Geralmente, eles já falam nesse edital quais são os elementos que devem ter nesse projeto acadêmico, quantas páginas eles querem
e como se dá a questão da formalização das citações, da elaboração das normas da ABNT naquele projeto, ok? Então, o ideal é que quando vocês forem se submeter a esse tipo de seleção, vocês procurem os editais e procurem a linha de pesquisa que vocês mais se adequam e saibam como conduzir o processo de elaboração desse projeto acadêmico. Logo, esse projeto acadêmico ele precisa ser organizado, objetivo, padronizado de acordo com as normas da seleção em que você está se submetendo, pois isso facilitará e contribuirá para o desenvolvimento da comunicação entre você e o avaliador do projeto. Em síntese, um projeto de pesquisa ou um projeto acadêmico, ele vai servir para planejar as ações do aluno pesquisador, para responder questões acerca de um determinado fenômeno e para descrever a estrutura da sua pesquisa. Aí vocês podem me perguntar, ok, Andréa, já sei o conceito de um projeto acadêmico, já consegui entender qual a finalidade desse projeto, eu poderia ter acesso a um passo a passo da construção desse projeto acadêmico? E aí eu vou elencar alguns elementos que se constituem um passo a passo para a elaboração desse projeto. O primeiro elemento seria a escolha do tema. O segundo elemento, a definição do seu problema de pesquisa. O terceiro elemento, o levantamento da literatura. E o quarto, a própria elaboração do projeto em si. Então, vamos tentar fixar esses 4 elementos, além do conceito, do objetivo, de um projeto acadêmico, esses 4 elementos que se constituem um passo a passo para a construção desse projeto. Vou repetir: a escolha do tema, a definição do problema de pesquisa, o levantamento de literatura e a elaboração do projeto. Vou dialogar com vocês sobre cada um desses elementos. O que seria o tema? O tema do seu projeto acadêmico é, em síntese, a definição do que vai ser pesquisado. É o seu tema, o que você vai tratar. Ele pode surgir da observação de situações do cotidiano, do estudo da literatura publicada, de sugestões de especialistas, de indicação de programas de pesquisa. Pode surgir de diversas maneiras, inclusive ele pode estar dentro da sua casa, ao seu lado, numa situação do seu trabalho e você não conseguir captar esse tema, né? Então, você está vivenciando uma situação de trabalho sobre modelos tradicionais, modelos estratégicos do seu trabalho. Você pode fazer uma pesquisa e esse pode ser o seu tema de pesquisa acadêmico. Ou você tem uma situação em casa de uma pessoa com deficiência, você pode também trabalhar essas questões, um idoso. Enfim, N questões nós podemos adotar como temas de pesquisa. Esse tema, ele é um tópico específico, eu posso dizer assim, mais amplo, e pode ser um objeto de investigação, também para auxiliar outras pessoas a compreendê-lo melhor ou a mudar seu ponto de vista sobre esse determinado tema. Onde eu posso buscar um tema relevante, Andréa? Você pode buscar na internet, nas páginas dos departamentos e programas de pós-graduação da área em que você vai se submeter. Por exemplo, eu quero fazer um projeto de pesquisa para um programa da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, ou programa da própria UFRB. Então eu vou na página desse programa, olho os editais, olho os editais antigos, olho o edital que foi lançado, olho as linhas de pesquisa, olho o que os pesquisadores produziram e apresentaram e posso ir naquela linha também. Ou eu posso pegar uma situação que está me incomodando, martelando na minha cabeça e dialogar sobre ela e escrever sobre essa temática no meu projeto de pesquisa, né? Eu posso também encontrar esses temas no site do CNPq, nas páginas de grupo de pesquisa, na plataforma Lattes. Se vocês colocarem no Google plataforma Lattes, vocês também vão achar vários pesquisadores e várias pesquisas com várias temáticas que vocês podem se identificar. E um outro local que nós recomendamos bastante é a base de dados da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Eu vou colocar aqui em cima o que seria CAPES, para vocês procurarem, tá? Ou vou também listar onde vocês podem achar essas temáticas para
elaborar um projeto. Além desses dados oficiais, onde vocês podem procurar essas temáticas, vocês podem também conversar com professores, com colegas. Na nossa UFRB nós temos muitos professores que se disponibilizam a dialogar sobre esses temas, inclusive a colaborar na construção desse projeto acadêmico, né? Vocês podem também pesquisar em artigos de revistas renomadas da sua área, observando temas, resultados de pesquisas ali tratados, em dissertações e em teses, geralmente nas bibliotecas, inclusive nas bibliotecas virtuais, ou em palestras, seminários, fóruns que vocês participam, capacitações, né? Então, vocês podem buscar esses temas em diversos locais e de diversas maneiras. Só que esse tema, ele tem que lhe trazer um problema ou uma questão de pesquisa. Essa questão de pesquisa seria um questionamento, uma dúvida a ser solucionada através do desenvolvimento da pesquisa. Então, pensem numa temática e dessa temática vocês pensam, e agora, qual é a minha pergunta de pesquisa a partir daquela temática? Em toda pesquisa existem essas questões para o pesquisador, para o aluno pesquisador responder, né, e orientar o seu trabalho. Essas questões, elas não devem ser amplas, elas devem ser um pouco mais restritas para vocês terem tempo de desenvolver sobre aquele tema e de pesquisar sobre aquele tema. Mas também elas não devem ser restritas demais, pois corre o risco do trabalho não ter uma relevância ampla, né? Então nós temos aí um limite, uma contradição. Então, se o meu tema é sobre o meu trabalho, qual pergunta eu posso fazer sobre aquele tema? E isso eu quero que vocês reflitam para a gente dialogar um pouquinho sobre isso. Além do tema, da pergunta, eu preciso ter uma justificativa, né? Então, eu trabalho numa repartição pública, eu quero pesquisar sobre ela. Então, o tema vai ser o meu trabalho naquela repartição pública. A pergunta seria, qual o impacto desse trabalho na vida dos técnicos administrativos, né? Então, geralmente, você vai fazer uma relação entre o tema e entre dois conceitos, duas categorias que concretizam esse tema. E vai justificar, né? Então, eu justifico isso devido à minha aproximação com o meu trabalho, ou devido à aproximação na minha situação familiar, né? Então, vocês precisam pensar no tema, na questão e na justificativa. Sobre o objetivo, eu vou dialogar um pouco na próxima videoaula. Então, fazendo uma síntese dessa videoaula, não esqueçam que é o projeto de pesquisa acadêmico, quais as características que eu preciso seguir para uma boa elaboração desse projeto acadêmico, né? O rigor científico, o rigor metodológico, o edital em que eu estou me submetendo, né? E os elementos que constituem esse passo a passo para a construção desse projeto de pesquisa. A escolha do tema, ter uma pergunta, um problema norteador, a justificativa e os objetivos. Os objetivos e os outros elementos eu vou tratar de uma maneira mais específica na próxima aula. Então, muito obrigado e espero que vocês acessem a bibliografia básica e a bibliografia complementar que eu disponibilizei junto a essas videoaulas.